Boa noite, eu sou Marília Araújo, biomédica, e seguimos com a aula de turbidimetria e nefelometria, em continuação à aula de espectrofotometria. Então, já vimos na aula de espectrofotometria que a luz empregada nas análises clínicas, ela vai interagir com a amostra que a gente vai estar analisando, e daí vai me dar uma concentração de determinadas substâncias que eu esteja pesquisando. A turbidimetria, ela é uma interação com a luz, entre a luz e as partículas, né, desse soluto que vão compor esse soluto presente nessa amostra, nessa suspensão ou solução, né, que será a nossa amostra, e através da luz dispersa. Então, eu terei aí, na turbidimetria, eu terei uma luz transmitida e na nefelometria eu terei uma luz desviada. Então, ela vai interagir com os componentes da amostra e vai ser desviada. Já na turbidimetria, ela será transmitida, vai interagir com a amostra e será transmitida. Processo de turbidimetria, como o nome já sugere, a gente vai ver a turbidez. Se eu tenho uma amostra turva, eu tenho uma amostra que tem uma concentração elevada de algum componente, provavelmente aí do soluto dessa solução ou dessa suspensão. Então, quando temos partículas de soluto dispersas em um meio solvente, teremos uma amostra com propriedades específicas. Quanto mais partícula de soluto, mais turva e concentrada essa amostra vai estar. Podemos dizer também que, a depender das partículas, teremos propagações de ondas luminosas energéticas diferentes. Por quê? Porque eu terei partículas diferentes e interações com a luz diferente. Então, essa luz pode ser absorvida, transmitida ou dissipada, a depender do que compõe essa amostra. Então, a interação da matéria com a radiação luminosa vai resultar no nosso diagnóstico para essa amostra. Se temos um comportamento de interação diferente, ou seja, absorver, transmitir, dissipar, teremos também métodos analíticos diferentes, que podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. A interação da amostra e da fonte luminosa, ela pode ser como a espectrofotometria, onde a gente vai medir a absorção de luz. Lembrando que eu meço essa absorção de luz a depender do que foi transmitido. Então, se transmitiu muito, então absorveu pouco. E se transmitiu pouco, absorveu muito. Turbidimetria, onde a gente vai analisar a luz transmitida, e nefelometria, onde a gente vai analisar a luz dispersa. Então, todos os métodos, esses três aí, são processos de interação com a matéria, o soluto presente nessa amostra e a luz emitida através dos aparelhos. A turbidimetria é um método de dosagem onde a gente vai avaliar a turbidez, ou seja, a concentração dessa solução pela determinação da luz transmitida, pelas partículas que vão interagir com ela nessa amostra. Ela é muito utilizada para análise de água e essa amostra deve estar em constante agitação, porque se a gente vai medir a luz transmitida e se a gente precisa que essa luz interaja com o soluto dessa amostra, então eu preciso que esse soluto esteja disperso por toda a minha amostra. E a gente deve lembrar que, pela lei da gravidade, o soluto tende a decantar. Então, aí, essa amostra, né, eu passaria a luz por essa amostra e, como ele está decantado, ela transmitiria mais luz. Já se a gente homogeneizar essa amostra, deixar ela numa agitação antes de fazer a leitura, aí sim eu teria uma leitura satisfatória, porque eu teria esse soluto, né, disperso por toda a minha amostra, interagindo melhor assim, de forma real, com essa luz. As vantagens desse método é que não necessita de separação de fases,
Ela é rápida, econômica e é automatizada, o que a gente ganha tempo com tudo isso. A desvantagem é que ela não é muito eficaz para amostras muito turvas. Aqui eu tenho aparelhos de turbidimetria e uma amostra onde vai interagir com essa luz. A nefelometria é um método oposto à turbidimetria. É um método de dosagem de luz dispersa. Então, em vez de ler essa transmissão de luz, ou essa interação, ou essa absorção de luz, eu vou estar analisando o que foi disperso, o que entrou em contato com as moléculas dessa amostra e foi espalhada nas partículas presentes na solução testada, onde os feixes luminosos são emitidos e captados em várias direções. Então, ela é dissipada, ela é espalhada. A luz entra em contato com o soluto que vai dissipar, espalhar essa amostra em vez de transmitir ou de absorvê-la. É muito utilizada na análise imunológica para proteínas, imunoglobulinas, onde a luz é dispersa pela amostra. A gente primeiro analisa, para ter uma referência, o padrão. A gente analisa uma solução padrão, depois a gente analisa a amostra. E enquanto maior a intensidade da luz espalhada, maior será a turbidez dessa amostra. Então, aqui, quando a amostra é muito turva, essa luz não vai conseguir passar por ela, pela amostra, para ser detectada pelo leitor. Então, essa luz vai procurar outros caminhos. Então, ela é como se ela batesse nas moléculas desse soluto e seguisse outro caminho. É como se ela tocasse ali e fosse para outro lugar, fosse para outro caminho. Se vocês pensarem, quando se joga sinuca, que a gente coloca todas as bolas lá, quando toca em uma das bolas nas outras de sinuca, todas elas seguem para uma direção, não é isso? Então, aconteceria um processo aí parecido com a luz nessa interação aí com essas moléculas. Cada luz seguiria para uma direção diferente, sendo assim todas espalhadas, dissipadas. É uma técnica muito utilizada para imunoglobulinas, anticorpos e antígenos, IgA, IgM, IgG, para quantificar essas reações através da formação dos imunocomplexos. E as vantagens é que é uma técnica fácil, rápida, é automatizada, sensível, então eu tenho aí bons resultados. Não necessita também de separação de fases em alguns casos. E a desvantagem é do alto custo dos reagentes, dos antissoros e das diluições para antígenos que vão estar muito concentrados. Então, eu teria que usar aí reagentes e esses reagentes acabam tendo um custo mais elevado. A nefelometria, aqui eu tenho um aparelho de nefelometria e aqui as várias direções que a luz acaba sendo espalhada, dissipada. Então, eu vou ter uma lâmpada de fonte de luz de alta intensidade que passam pela amostra com os imunocomplexos. Lembrando que imunocomplexo é o encontro entre antígeno e anticorpo. Então, se eu estou pesquisando o antígeno, eu ofereço a ele o anticorpo. E se eu estou pesquisando o anticorpo, eu ofereço a ele o antígeno, para que ocorra a formação do imunocomplexo, que é justamente a ligação entre antígeno e anticorpo, e que a gente consiga fazer a dosagem dessa interação. Quais são as características aí, entre as duas, nefelometria e turbidimetria? Ambos são métodos que servem para a gente dosar proteínas e imunoglobulinas diversas, utilizando marcadores específicos para cada tipo de amostra. Então, eu vou utilizar reagentes específicos para cada tipo de amostra que está sendo analisada e também pela concentração dessas amostras. Dependendo da concentração, eu terei aí concentrações também de reagentes. Ela é muito utilizada, ambas as técnicas, para a proteína C reativa, que é uma proteína de fase inflamatória, onde o corpo da gente
expele na corrente sanguínea, né? Fica na corrente sanguínea a proteína C reativa, que é referente a processos inflamatórios em várias partes do corpo. Então, a gente sabe que existe uma inflamação, porém, ela não é específica, ela não diz a gente onde está essa inflamação. Para as imunoglobulinas, IgA, IgE, IgM e IgG, para analisar a pureza de água, a poluição ou a pureza dessa água, para analisar também bactérias em meios de cultivo líquido, onde a turvação desse meio vai me dizer que há ou não crescimento e a proporção desse crescimento de bactérias. Então, essa análise dessa turvação desse meio por crescimento bacteriano a gente pode fazer também a partir desses métodos. Temos uma unidade de medida. Eu tenho unidades nefelométricas de turbidez. Então, eu tenho equipamentos que vão medir entre 0,02 a 40 unidades nefelométricas de turbidez. Amostras de água devem ser coletadas em frascos de plástico ou de vidros e devem ser analisadas até 24 horas. Após esse prazo, eu poderei ter aí uma produção de micro-organismos, né? Um desenvolvimento de micro-organismos ou uma multiplicação de micro-organismos que pode deixar esse meio mais turvo. Eu posso ter aí também precipitação de sais, enfim. O ideal é que essa amostra seja analisada em 24 horas. Amostras para imunologia, ou seja, para a gente dosar aí proteínas e imunoglobulinas, devem ser coletadas e centrifugadas de acordo com o kit de uso, né, de acordo com cada reagente que a gente vai utilizar. E devem ser todas armazenadas ao abrigo da luz, porque se eu expor elas à luz, eu já terei aí uma interação. Muito obrigada e um bom estudo a todos.